Pessoal, boa noite. Boa noite aos desencarnados também, que hoje estão maior número do que os encarnados. A chuva afastou, acho, um pouco o pessoal está com medo, porque 7h10 armou um toró, mas acabou o mundo, né? Não choveu nada, né? Acho que todo mundo ficou meio com medo da chuva e deu uma desanimada. Mas que nós podemos absorver os ensinamentos da nossa companheira de Cristo, que a espiritualidade amiga intua e ajude nessa missão que ela tem de ajudar a evangelizar. Não é ensinar a evangelizar, é ajudar a evangelizar, porque eu estava até comentando com ela antes, na hora que ela chegou aqui, que a evangelização infantil da casa espírita, se não for a mais importante, eu acho que é uma das mais importantes. Por quê? Nós vamos ficar velhos, vai ser uma renovação e essa geração que vem, eles já tem que estar afiadinhos. Né? Então, é muito importante essa evangelização espírita dentro da casa espírita e também em casa. Ela vai falar também sobre isso. Então, que nós possamos acolhê-la, desde já a gente agradece a você a disponibilidade, estar aqui até a nossa casa, estar aqui até Turim, para nos ajudar a evangelizar. Alguém que você faz a oração inicial para nós? Assim? Eu tinha pedido dela, mas eu vou deixar você para o final. Vamos então fechar nossos olhos, relaxar nosso corpo físico, espiritual, deixar que nosso corpo, biológico, mental, espiritual possa receber as energias da casa que foram preparadas horas antes pela espiritualidade amiga, pelo espírito, tudo para que a gente possa receber os conhecimentos que virá no estudo de hoje, tema tão importante como o Dinian disse, a evangelização, nos dias de hoje, mais que necessário. Pedir então aquele Espírito que está ao nosso lado, nos auxiliando, que está mais próximo de nós, que nos ajude, nos auxilie nesse processo de aprendizagem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, ilumine, dê bons conselhos, boas inspirações, sob o manto protetor de Maria e a luz imperecível do Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado vocês, terem deslocado de seus lares para vir ouvir a gente falar aqui um pouquinho hoje sobre esse tema da evangelização. Eu sou a Cris Lacerda, vim lá da capital para poder estar com vocês essa noite. Uma alegria estar aqui com vocês. E esse é um tema que ele é um tema muito caro, para o meu coração. Eu sou mãe, tenho 3 filhos. E o meu lar é um celeiro de bênçãos, de oportunidades para mim e para minha família, para eu poder me melhorar cada dia como espírito, as crianças. A gente acha que quando vem o filho para a casa da gente que a gente está ensinando a criança, mas muitas vezes a criança ensina mais para a gente, Elas dão cada lição na gente que a gente fica, às vezes até perde o chão. Então, hoje eu quero fazer uma conversa fraterna aqui com vocês, para a gente poder refletir junto sobre esse tema, que é o tempo de evangelizar. E sempre que eu inicio alguma conversa, e mesmo no meu lar, eu sempre gosto de introduzir uma música. E hoje eu quero convidar vocês para poder cantar comigo essa música. E uma coisa que a gente tem esquecido muito de fazer é de convidar Jesus para os nossos lares. Muitas vezes a gente abre a porta do lar para tanta coisa, Para fofoca, para inveja, para egoísmo, para violência, notícias inadequadas que a gente vê. Mas muitas vezes a gente esquece de abrir as portas do nosso lar para Jesus.
Então a gente vai começar convidando ele para poder estar aqui com a gente. Vocês me ajudam? Sou muito boa violeira não, porque o violeiro ficou lá em casa cuidando de 3 meninos, sabe? Mas a gente vai cantar junto aqui para poder fazer a coisa acontecer. Deixa eu só achar aqui o... Ixi, acho que ficou lá no carro. Deixa eu ver aqui se a bolsinha tá aqui, que eu esqueci o... Ah, beleza, tá aqui. Fiquei de conversa aqui com o seu João, né? Fiquei de conversa aqui com o seu João, esqueci até de preparar a música. Mas vamos lá, vai dar certo. Bom, então essa música aqui, pessoal, não sei se todos conhecem, né? Ela se chama A Casa é Sua. E é uma música para a gente convidar Jesus para poder habitar nos nossos lares. Vocês podem mentalizar agora, quem quiser mentalizar a casa de vocês. E mentalizar essa casa aqui também, né? Que é uma casa de bênçãos para todos nós. Vamos lá. Casa é sua,
vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Gostaram do convidado que chegou? Agora a gente pode começar, né? Com Jesus aqui, tudo funciona melhor. Bom, então eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é evangelizar? O que vocês acham? O que é evangelizar? Olha, ó, fazer a prova ali com o aluno ali, ó. A gente fala tanto, né, da evangelização infantil, evangelizar a criança. E será que a gente sabe o que é realmente evangelizar? Alguém gostaria de dizer aí? Apresentar o evangelho. Ok, mas vamos lá. O que mais pode ser evangelizar? Ensinar o quê? Aí ficou fácil, ensinar o evangelho. O que mais pode ser evangelizar? Só palavras? Exatamente. Então também tem atitude, né? Então a gente acha às vezes que a gente evangeliza só com a palavra, mas muitas vezes a gente evangeliza mais com os atos do que com as palavras, tá? Então a gente vai falar aqui rapidinho sobre o... Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o que era evangelizar antes do contexto bíblico. Então evangelizar vem ali daquela palavra grega difícil, que naquela época significava anunciar, proclamar ou trazer boas novas. Então, por exemplo, quando eles faziam uma guerra lá, que eles ganhavam a guerra, o evangelho era isso, era trazer que eles foram vitoriosos na guerra. Ou quando tinha um novo governante, né, que era eleito um novo governante para os gregos, aí o evangelho vinha isso, vamos trazer as boas notícias, que chegou um novo governante. Ou os campos, quando davam ali muito a plantação, né, dava muita plantação, muita comida, então era uma boa notícia que eles traziam. Então, esse era o contexto antes, né, do contexto bíblico do que era evangelizar. Vem aí dessa junção das duas palavrinhas, eu, que é bom ou bem, né, uma coisa boa, e ângelos, que é o mensageiro, né, vem também aí do anjo, então é um mensageiro, ou seja, alguém que traz uma boa notícia. Por isso que a gente fala que o evangelho é a boa nova, né, a boa notícia. Então, para nós que somos cristãos, que estamos, né, nesse contexto, é o que o falou, exatamente. Então, é o que a gente traz das palavras de Jesus, né, do ensinamento que Jesus trouxe pra gente, porque vamos lembrar que Jesus, à época, ele trouxe muitas notícias que foram contrárias aos costumes da época, né, perdoar os inimigos, como assim? Isso era uma coisa que era inaceitável, e Jesus veio trazer essa boa notícia pra gente. Então, sempre que a gente está trazendo uma boa notícia, um bom ensinamento, um ensinamento cristão, a gente está evangelizando. E agora vem a segunda pergunta, pessoal. Onde começa a evangelização? Muitas vezes a gente fala, vou levar meu filho lá para o centro espírita para evangelização infantil, né? Os irmãos de outras religiões têm lá na igreja católica, vou levar o menino para o catecismo, para aprender a palavra de Deus. Os irmãos evangélicos têm a escola bíblica, né? Escola dominical. Cada religião tem a sua denominação. Mas fica aí a pergunta, onde que vocês acham que começa a evangelização?
dentro da nossa casa. Então, a gente não evangeliza a criança no centro espírita. O centro espírita é um apoio, né? Ele vai dar um grande apoio, inclusive, né? Não estou aqui desmerecendo a evangelização infantil, pelo contrário, é um celeiro de luz para a gente, né? Os evangelizadores são aí bastante dedicados nas aulinhas, nas propostas que eles fazem, mas ele não deve começar no centro espírita. A evangelização ela tem que começar no lar. O primeiro dia de vida da criança é o primeiro dia de aula na Terra, é o primeiro dia de evangelho que a gente já vai fazer para aquela criança. Então, ali a gente já está mostrando para ela o que é essa proposta do Cristo, né? Qual que é essa boa nova que a gente vai trazer para aquele bebezinho bonitinho que chega, que a gente quer cobrir de amor, mas a gente tem que lembrar que apesar dele estar bebê, quem habita aquele corpo ali é um espírito imortal. Então, ele chega com as suas lembranças ainda, né, bem adormecidas, para que nós tenhamos essa bênção, essa oportunidade de falar para ele sobre as boas novas, sobre a boa notícia, sobre o que Jesus veio nos ensinar. A evangelização, ela não começa no centro espírita, ela começa no nosso lar. Então aqui eu trouxe um trechinho, né, do livro Consolador de Emmanuel, para a gente poder refletir. A pergunta que é feita para ele é: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel, o benfeitor, nos responde que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E hoje a gente vê muitas vezes os pais ou os educadores, quando eu falo aos pais, gente, entendam a pessoa responsável pela educação, que às vezes pode ser uma avó, pode ser um tio, né, pode ser um outro familiar. Mas os pais hoje estão terceirizando muito essa educação para o centro espírita, para a escola, e estão se esquecendo que a educação espiritual ela não pode ser terceirizada. A educação da inteligência a gente até consegue, né? Que é difícil para a gente ensinar tanta matéria para o menino, né? A gente vai e leva ele, manda ele para a escola para ele estudar. Mas a educação dos sentimentos, ela começa no lar. E às vezes a gente se esquece disso e manda a criança para a escola esperando que o professor vai ensinar para ela as virtudes, o caráter, a honestidade, a disciplina. Tudo isso tem que começar dentro do lar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, a minha filha, eu tenho, né, umas filhas pequenas, de 8 anos, 5 anos. Outro dia, a minha filha de 5 anos chegou lá em casa, a gente ajudando ela a fazer o para casa, e de repente sai uma borracha do estojo que eu nunca tinha visto antes. Eu falei para ela assim: de quem que é essa borracha? Ah, não sei. Mas como que essa borracha foi parar aí? Ah, não sei. Fingindo que ela não sabia, né? Fingindo que não era com ela. Mas aqui, essa borracha é sua? Não. E o que ela tá fazendo na sua bolsa? Aí você vai, né? Você vai fazendo as perguntas ali que você já sabe. A gente conhece a criança que a gente tem, né? Aí fui apertando ela daqui, apertando ele. Porque eu achei no chão. Eu falei: ah, muito bem. Então vamos lá. Você achou a borracha no chão. Mas essa borracha é sua porque você achou ela no chão? Aí, para criança pequenininha, às vezes a gente falar não funciona. Então a gente tem que mostrar, né? Aí eu peguei lá um brinquedo que ela gostava e deixei assim no chão. Aí passei assim, peguei o brinquedo. Olha, achei um brinquedo, agora é meu. Vou levar o brinquedo pra mim. Não, mamãe, não, esse brinquedo é meu. Mas eu achei no chão. Tava jogado, porque o brinquedo tava jogado no chão. Falei: não, achei esse brinquedo, agora é meu. Vou levar pra mim. Não, mas é meu. Falei: ah, então por que o brinquedo é seu e a borracha que você achou no chão, você tá falando que é sua e que não é? Então ela conseguiu conectar, né, o exemplo ali naquele momento. Então a gente mandou a borracha de volta e eu falei com ela, escrevi um bilhetinho, falei: olha, você vai falar com a professora, tá o bilhetinho aqui na agenda, essa borracha não é sua e você vai entregar para ela poder ver de qual colega que é essa borracha. Então nessa lição, que foi uma lição muito simples, ela aprendeu sobre honestidade. E muitas vezes a gente deixa passar, né? Ah, só uma borracha, o que tem? Vale nada. 50 centavos a borracha? O item material, realmente, ele não tem valor. Mas o princípio que vai ficar para ela, que se ela achar qualquer coisa no chão, ela pode pegar que é dela,
É aí que a gente tem que trabalhar. Então, para evangelizar, às vezes a gente não precisa de grandes momentos. Eles aparecem sem planejamento. Aparece uma oportunidade para a gente ensinar uma lição. Então, por isso que é no lar que a gente vai trabalhar. Porque a criança pode até ir para a escola e ficar um momento na escola, mas ela passa grande parte do tempo onde? Em casa, né? Com os pais, com os avós, com os familiares. Então, ali é que a gente precisa trabalhar essas bases. Então, Emmanuel fala que os estabelecimentos de ensino do mundo podem até instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, aqui ele mostra para a gente a diferença da instrução para a educação. Instruir, eu dou um comando. Então, no caso da minha filha aqui, eu poderia chegar para ela e falar assim: você não pode pegar uma coisa que não é sua, isso é furto, isso é roubo. Instruir, dei para ela uma informação. Mas será que eu estou educando? Será que aquilo ia entrar, aquele ensinamento ia entrar mesmo no coração dela? Então, quando a gente leva para a vida prática, para o exemplo, para a criança, fica muito mais claro, né, na cabecinha dela. Então, ele termina, é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, nós temos uma grande responsabilidade com essas crianças, quando a gente acolhe elas no nosso lar. Então, ficou claro evangelizar? O que significa? Perguntas? Então, agora nós vamos falar sobre o tempo. Hoje eu vou apresentar 2 tempos para vocês. Primeiro, quero apresentar para vocês o tempo Cronos. O que é o tempo Cronos? É o tempo do relógio. É o tempo que eu tenho que sair de casa para trabalhar, eu tenho que botar o relógio para despertar, tenho que acordar cedo, manda o menino para a escola, volta, busca, pega, leva para aqui, leva para lá. Tem que trabalhar também, não tem? Então tem a hora de entrar, tem a hora de sair, tem a hora de almoçar, tem a hora de tomar café, tem a hora de jantar, tem a hora de vir para o centro espírita, participar da reunião, fazer a minha tarefa. Então tudo isso, o reloginho não para, certo? Então a gente tem prazo, a gente tem pressão, a gente tem um horário definido para o que a gente tem que fazer. E aí fica a pergunta: quem aqui hoje pode me dizer assim, Cris, eu estou tranquila, estou com tempo de sobra na minha vida? Alguém se arrisca a dizer? Tudo que eu preciso fazer eu faço, está bem tranquilo, está bem suave, meu tempo está super bem administrado. Geralmente, o que as pessoas falam? Nossa, não vai dar não, que eu estou sem tempo, não é isso? Alguém para você na rua para falar alguma coisa? Não, que eu tenho que ir, eu estou atrasada, estou sem tempo, hoje não vai dar não, que eu estou sem tempo. Aí convida o trabalhador espírita, né, Divino, para fazer o trabalho. Nossa, não vai dar não, que eu estou sem tempo esse fim de semana. Então, a gente vive correndo sem tempo. E correndo para quê? Será que a gente reflete nisso? Muitas vezes, né? Correndo para quê? Com qual objetivo? Esse é o tempo Cronos, esse é o tempo que não para. Mas e se eu dissesse para vocês que existe um outro tempo? Um tempo de oportunidades. Será que esse tempo existe? Ele existe. E esse tempo se chama Kairos. Então, novamente, né, os gregos, que eram muito didáticos, muito estudiosos, né, eles gostavam de dividir o tempo entre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Então, o tempo Cronos, como eu falei, é esse tempo que passa, é o tempo do relógio. Como que a gente mede o Cronos? A gente mede ele em horas, em minutos, em segundos, dias. A gente mede o presente, o passado, o futuro, o que já passou, o que vai vir. E ele é baseado na nossa rotina, dia a dia, né? Levanto, tomo café, saio para o trabalho, levo a criança para a escola, volto, almoço, trabalho, para casa, atividade, academia, centro espírita, atividades religiosas, enfim. Estou ali sempre. Outra expressão que a gente fala muito, né? Estou correndo contra o tempo. Já ouviram isso? Nossa, hoje eu tenho que correr contra o tempo. Olha só. Mais uma vez a gente correndo. E quem vive só no Cronos, vive numa infinita pressão e vive no modo de sobrevivência. A gente corre, corre, corre e não sabe nem para onde que a gente está correndo.
Viver só no Cronos é viver nessa pressão, é viver uma vida em que a gente nem encontra o porquê que a gente está vivendo a vida daquela forma. Mas e se a gente começasse a observar o Kairos, que é o tempo certo, é o tempo do coração? No Kairos, a gente tem a qualidade. Já ouviram essa expressão? Ah, vou passar um tempo de qualidade com o meu marido. Vou passar um tempo de qualidade com a minha criança. Ó, já mudou. Às vezes eu vou passar 5 minutos. Mas se eu estou realmente presente naqueles 5 minutos, foi um tempo de qualidade, não foi? Não precisa ser um tempão grande. Pode ser um tempo pequenininho, mas que eu esteja realmente presente ali, entregue aquele momento. No Kairos, a gente encontra o tempo da oportunidade, que foi esse exemplo aqui que eu dei com a minha filha. Então, naquele momentinho ali que eu vi uma borracha estranha, eu aproveitei e aquilo para mim foi uma oportunidade de evangelizar, de trazer para ela um conhecimento. É o tempo em que a gente encontra sentido, a gente encontra presença e a gente trabalha a transformação. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Algumas vezes a gente está em casa com a criança, né? E alguns aqui ainda não são pais, não sei se todos têm filhos, crianças, alguns já são avós, né? Alguns já são pais e avós. Mas todos nós temos convivência com criança em algum momento da nossa vida, certo? Vocês já viram quando você brinca com uma criança de uma brincadeira que ela gosta, o que ela pede? Pega o menino assim e joga pro alto. Faz de novo. Aí você começa a rodar, já brincar, aquele assim, que você roda o menino assim, ao contrário, aí ele sai, faz de novo, faz de novo. Aí você para, e aí você já não tá aguentando mais, né? Correndo com o menino, brincando de alguma coisa que ele gosta, e ele quer de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque a criança, ela vive muito mais no Kairos do que no Cronos. Ela não tá nem aí se é hora de ir pra escola, se é hora de parar a casa, se é hora de comer. Ela vive, ela se entrega pro tempo presente, para aproveitar aquele tempo com a maior qualidade possível. E esse é um aprendizado que a gente pode tirar das crianças. A gente às vezes vive tão no automático, não percebe, né, as oportunidades, os momentos do dia a dia, e a criança ela faz isso de uma forma maravilhosa. Quando ela gosta então de uma coisa, é de novo, de novo, de novo, e não se cansa daquela brincadeira. E ali é a oportunidade que a gente tem de se entregar, de viver o nosso Kairos junto com aquela criança. Vou atrasar um pouquinho, que eu me atrase, vou tirar 5 minutinhos para de novo, para mais uma vez. E aquilo tem um significado no nosso coração que a gente não imagina. Às vezes passa tempos, aí a criança vira para você e fala assim, lembra, mamãe, daquele dia que a gente fez não sei o quê? Lembra, papai, de quando a gente fez, que a gente foi no parque, que brincamos disso e disso? E quem tem filhos mais velhos, às vezes o filho lembra lá da infância, né? Porque na minha infância o meu pai me levava para ver o jogo. Na minha infância a minha mãe sempre fazia uma comida gostosa, né, no domingo, que eu gostava muito. Então, olha só, o sentido, o tempo ganhou sentido com essas atitudes. Então, essa é a diferença quando a gente vive no Cronos e quando a gente vive no Kairos. E agora eu trago mais uma pergunta para vocês. Eu não vim trazer muitas respostas hoje não, mas eu vim trazer muitas perguntas para a gente refletir. Qual é o tempo da gente evangelizar? É o Cronos ou é o Kairos? O que vocês acham? A gente consegue viver fora do Cronos? Não tem como. A gente precisa da nossa rotina. Mas a gente precisa viver só no Cronos? Não. A gente pode também viver o Kairos, né? Dentro do Cronos. Então, dentro dessas horas do relógio, a gente precisa encontrar oportunidades da gente se entregar e viver esse tempo de qualidade com a nossa criança. Então, aqui eu trouxe algumas obras que falam pra gente sobre o tempo Cronos. Esse livro aqui, né, já falei, de Emmanuel, que é o Consolador, ele fala o seguinte pra gente. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos.
Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então, quando a gente fala de evangelizar a criança, a primeira infância é o tempo que nós temos mais oportunidade, que a criança está mais aberta a receber esses ensinamentos da gente. Então tem um tempo cronos aí também. Porque se a gente deixa passar na primeira infância, depois vai ficando cada vez mais difícil. Vamos lembrar aí de uma árvore, quando a gente planta a árvore. Aí ela começa, a sementinha nasce, né? Aí tem um galhozinho que vai muito para cá. Você quer que o galho venha para cá. Se você não podar esse galho, ou se você não endireitar ele, ele começa a ficar cada vez mais grosso. E quando ele engrossa, quando ele fica, que ele toma a proporção dele, eu consigo endireitar ele? É quase impossível, é uma tarefa difícil. Mas se eu agir ali no inicinho daquela planta, eu consigo redirecionar. Então, essa primeira infância é justamente isso, é esse momento que a gente tem para poder agir com essa criança. É o momento que ela está mais aberta para receber essas sementes de evangelização que a gente vai colocar no coraçãozinho dela. No livro Missionários da Luz, o mentor Alexandre também fala, né? Tem um caso muito interessante nesse livro da reencarnação de Segismundo. Quem não leu, eu aconselho. E ele também fala dessa mesma idade, olha lá, ele está na nova experiência até que ele atinja os 7 anos. Então ele ia ter ali um espírito junto dele até esses 7 anos para poder acompanhar o Segismundo nessa nova reencarnação. E no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel também fala pra gente sobre essa primeira infância. Ele traz ali pra gente um tempo, Cronos, que ele cita os 3.000 dias. Então ele fala que temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido, ou hipnose terapêutica, estabelecer enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito. Se vocês dividirem os 3.000 dias por 365, né, que é um ano, vai dar ali 8 anos e um pouquinho. Então, o Emmanuel está considerando aqui, inclusive, a gestação. Então, ele fala que mesmo, né, no momento ali que inicia a gestação, já está ocorrendo esse processo. Então, a mãe, os pensamentos da mãe, do pai, aquela criança já influenciam desde o ventre e, às vezes, até antes do ventre. Então, a gente tem esse período aí de 7, 8 anos aproximadamente, que é o período mais propício para a gente poder atuar com essa criança. Então, temos um tempo cronos, que é o mais adequado. Ah, Cris, nossa, mas o meu menino agora já tem 14, já tem 15, já tem 20, já tem 30, já tem 40, já tem 50, então acabou, não tem mais chance? Claro que tem. Né? Os pais e as mães, a missão deles não é só até os 7 anos, a missão é para o resto da encarnação, e às vezes até depois da encarnação, né? Muitas vezes. Então, a nossa responsabilidade com aquele ser que vem na nossa família continua. Mas a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de lançar essas sementes, porque depois dos 7 anos, esses hábitos já estão mais estabelecidos. Uma amiga outro dia usou uma analogia que eu achei muito interessante. Ela fala assim, quando o espírito vem reencarnar na Terra, é como se ele viesse com uma malinha de viagem. Imagina que todos nós, né, chegamos aqui um dia com a nossa malinha de viagem. Até os 7 anos, a nossa malinha está fechada. Então é como se a gente chegasse no nosso destino e o nosso pai e a nossa mãe tá dando ali pra gente. Amor, compreensão, afeto, princípios, valores, ou não. Se a gente não tiver essa atenção, né? Tem família que tem muito briga, dá uma deseducação para a criança, quase do que uma educação. Então, depende da família. Mas a nossa missão é de orientar as crianças para o bem. Então, durante esses 7 anos, é como se essa malinha estivesse fechada. E a gente está ali, introjetando vários conceitos na criança. Quando chega aos 7 anos, o que acontece? Ah, eu trouxe uma malinha comigo, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aí a criança abre a mala. E quando ela abre aquela mala, ela vai ter ali tudo que ela está trazendo. É um espírito, lembra? É um espírito imortal. Então, dentro da malinha, ela tem tudo que ela trouxe. E aí ela vai começar, a escolher. Peraí, isso aqui foi o que a minha família me ensinou. Isso aqui é o que eu estou trazendo. E agora? Qual que eu vou usar para essa situação? Ela vai escolher.
Se a gente fizer um bom trabalho no início, a gente espera que ela escolha mais o que a gente ensinou do que o que ela trouxe. Claro que ela ainda vai, né, fazer umas decisões equivocadas, vai errar, porque todos estamos a caminho, mas a gente deu para ela, a gente deu para ela as ferramentas que ela precisava, a gente deu para ela os recursos. Então, por isso que esse período é tão importante, a gente atuar nessa primeira infância. Mas não podemos esquecer do nosso tempo Kairos, lembra? O tempo da oportunidade. Então, lá em Deuteronômio, né, lá na Bíblia, no livro que a gente tem lá de Moisés, então Moisés, antes dele entrar na Terra Prometida, ele vai falar com as pessoas, né, que ele liderava sobre o amor do Senhor. Então ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Olha que interessante. Muito antes de doutrina espírita, muito antes de Jesus, de evangelho, a gente já tinha lá no Velho Testamento o que a gente devia fazer. Falar as palavras do Senhor, falar as palavras de Deus para os nossos filhos. E não é só falar não, ó, falar em todos os momentos. É assentado, é andando, é dormindo, em qualquer oportunidade a gente abrir essas palavras para as crianças. Então Moisés já colocava isso para a gente lá atrás, ou seja, todo momento com uma criança é um momento que a gente tem de evangelizar. É uma oportunidade que a gente tem de levar uma virtude, de levar uma moral, de levar um ensinamento de Jesus. E a gente tem que estar atento para esses momentos. Porque a maioria desses momentos, eles não são planejados. Eles aparecem, igual eu dei o exemplo aqui. Eles aparecem assim e a gente olha, opa, peraí, será que eu posso pegar essa situação para dar um ensinamento para essa criança? E isso vai acontecendo quando a gente está atento. Nada acontece fora do Cronos, mas só floresce no Kairos. Então, o Cronos, que é a nossa vida cotidiana, a nossa rotina, tem jeito de a gente parar o relógio? Não tem. O relógio gira, gira, gira sem parar. Mas a gente vai florescendo, né? A gente vai dando significado para situações nessas oportunidades que a gente tem de interagir com a criança o tempo todo. E muitas vezes a gente deixa passar essas oportunidades porque a gente se esquece que aquela coisinha bonitinha, fofinha, que está no nosso colo, está na nossa vida, no nosso coração, apesar dela ser bonitinha, fofinha, ingênua, né, inofensiva, aquele corpinho pequenininho habita um espírito imortal. Então, a gente se preocupa muitas vezes com qual escola que o filho vai estudar, com a comida que eu vou oferecer para ele, com quais atividades que ele vai fazer. Enche, às vezes, a vida da criança de atividades, né? Extra classe, vai para o judô, vai para o inglês, vai para a natação, vai para o balé, vai para a dança, vai para a capoeira. Faz uma agenda, o cronos da criança fica assim, ó, de 6 horas da manhã a 10 horas da noite ela tem atividade. Mas em que hora que a gente está educando o coração dessa criança? As oportunidades da gente fazer isso. Então a gente tem que lembrar que é uma criancinha, mas a gente está educando um espírito. Então agora eu quero cantar aqui com vocês essa música, que é do Grupo Bem, para a gente se lembrar que dentro de cada criança habita um espírito. Vou perguntar uma coisa pra você, quero ver se vai me responder. Isso é importante, é pra valer, pois ninguém pode viver sem ser. Está presente em todo lugar, você pode ouvir, sentir e até cheirar. Está na hora de você saber que
que essa coisinha é você. Podem cantar. Você é espírito, você é um espírito, você é um espírito e nunca vai morrer. Você é um espírito, você é um espírito, você é um espírito e foi Deus quem fez você. Vou perguntar uma coisa pra você, quero ver se vai me responder. Isso é importante, é pra valer, pois ninguém pode viver sem ser. Está presente em todo lugar. Você pode ouvir, sentir e até cheirar. Está na hora de você saber que essa coisinha é você. Você é um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito e nunca vou morrer. Eu sou um espírito, eu sou um espírito, eu sou um espírito e foi Deus quem me fez ser. Você é um espírito, você é um espírito, você é um espírito e nunca vai morrer. Você é um espírito, você é um espírito, você é um espírito e foi Deus quem fez você. Vocês se lembram que são espíritos? A gente esquece, não esquece? E a criança? A gente lembra que a criança é um espírito? A gente esquece também. Então, essa música é muito legal de vocês colocarem para as crianças ouvirem. A música ensina muito, a música evangeliza muito. A criança adora música, porque repete, né? Aí as frases, ó, elas são bem repetitivas, ela canta aquilo e vai ficando. Então, volta e meia eu vejo minhas meninas lá no banheiro brincando, na hora que eu vejo elas estão cantando uma música de evangelização. E não só no centro, mas colocar músicas em casa para a criança ouvir. Colocar músicas cristãs, músicas edificantes. Ah, então, pois é, isso aí, então, maravilha. E faz o... Nossa, eles adoram, não é? É muito bom isso. Então, a música, a gente tem que lembrar que a música ela é um instrumento de conexão divina. Quando a gente canta, quando a gente ouve, quando a gente se conecta, a gente também está se ligando ao plano superior. Então, a música é edificante, né? Obviamente. Então, a gente tem esse recurso nas nossas mãos. E daqui a pouco eu vou falar do projeto do Leiturinha Espírita. A gente tem uma playlist lá com várias músicas para vocês colocarem para as crianças ouvirem em casa. Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, agora mais uma pergunta para vocês. Como encontrar Kairos em Cronos? Como encontrar o momento da oportunidade no dia a dia corrido que a gente tem? Eu tô falando de dia a dia corrido, gente, que né, eu venho lá de BH, capital, o negócio é uma correria danada. Eu não sei se aqui Piuí a vida é assim também, é um corre-corre, é mais tranquilo, né? Hã? Aqui também corre também? Mas corre também, né? Isso, aí tem essa vantagem. Mas o corre do dia a dia acontece do mesmo jeito, não é? E levanta, e trabalha, e roupa, e comida, e leva para a escola, e busca. É o métier da nossa vida do dia a dia, é isso mesmo. Então, como a gente vai fazer para encontrar o tempo da oportunidade na nossa rotina corrida? As crianças são mestres em fazer isso. Olha lá, eu coloquei aqui essa foto. O que acontece quando você está andando com o pititinho na rua? Aí ele vê uma folha, né? No meio da rua, uma folha bonita, ele pega a folha. Ele acha aquilo lindo, aí ele começa a correr, né? Com a folha, finge que é um papagaio, finge que é alguma coisa. E usa a imaginação. A criança, ela vive aquele momento. Ela usa os objetos, a criatividade dela. Aí, às vezes, está lá no restaurante, aí pega o saleiro, pega o paliteiro, começa a fazer a brincadeirinha, né? Que é dois bichinhos, cria historinha. Então, a criança, ela vive o Kairos o tempo todo. Aqui eu coloquei a outra da Joaninha, quando eles veem, né? Um bichinho, um insetinho, aí eles param, quer ver o bichinho andando. E às vezes a gente está na correria, a gente pega e arrasta o menino e, mas eu quero ver, não, agora não dá tempo, vamos embora que a gente está atrasado. Muitas vezes a gente não respeita esse Kairos da criança, por causa dessa correria, né, que a gente falou e que a gente vive no mundo. E a chuva
Então, o Divino até falou aí, né, que o pessoal ficou com medo da chuva. Começa a chover, geralmente o que a gente faz? Ah, já tá chovendo de novo. Começa a reclamar da chuva, né? Ah, mas não é possível essa chuva. Ah, que... E a criança faz o quê? Brinca na chuva, pega na lama, pula, suja toda. Ela se entrega para aquele momento. Então, elas têm essa habilidade, né? Tem essa possibilidade de viver muito aquele momento presente. E a gente, às vezes, não vê isso acontecendo justamente pelo corre diário aí que a gente tem. Então, aqui a gente tem várias oportunidades da gente encontrar o Kairos nos pequenos milagres diários. Pode ser um olhar. Às vezes a criança chega da escola, as minhas lá agora estão com essa mania, que aí cada dia é uma melhor amiga. Aí a melhor amiga vai lanchar com a outra. Aí chega em casa, ai, que a minha melhor amiga não gosta de mim mais, ela não é mais a minha amiga. E o mundo acaba, né? Para eles parece que é assim, eles sentem aquela dor, né? Que a melhor amiga foi lanchar com a outra e não é amiga dela mais. Às vezes um olhar que você faz para ela, abre o bracinho, abraça, você encontrou um momento Kairos, uma oportunidade de aconchegar, de abraçar a criança naquele momento. Porque às vezes pra gente é uma bobagem, mas para ela é uma dor real, é uma angústia que ela tá sentindo. A melhor amiga foi lanchar com outra, aquilo para ela dói dentro dela, ela ainda não consegue controlar as emoções, como a gente. Pode ser um abraço inesperado, às vezes está ali a criança brincando no meio do dia, a gente chega lá, ah, vem cá que eu tô com vontade de te dar um abraço. Aí às vezes a criança já tá maiorzinha, né, começa a querer esquivar, não quer mais abraçar a gente. Aí a gente usa o contrário, fala, ai filho, tô meio triste hoje, mamãe tá precisando de um abraço, vem cá. E aí a gente inverte o papel e dá um abraço ali no meio do dia. Pode ser uma palavra nova aprendida, então às vezes eles aprendem uma palavra nova e vêm perguntar para você o que aquilo significa, e naquela conversa a gente encontra uma oportunidade. Pode ser uma crise de riso compartilhada, né? Então pega a criança, faz cosquinha e ela acha aquilo no máximo e começa a rir. Pode ser uma pergunta curiosa que te faz parar e pensar, então às vezes ela faz uma pergunta para você, ou você faz uma pergunta para ela, que tem que refletir, que tem que pensar. Então, outro dia, a minha filha me perguntou sobre, até falei isso ontem, falou assim, ah, porque tudo tem um início, e quem que criou Deus? Eu falei, vixe, Maria, como é que eu vou explicar isso para uma criança de 7 anos de idade? Que é uma pergunta complexa, né, da gente responder pro pititim, quem é que criou Deus? Como é que eu explico para ela que ninguém criou Deus, que foi Deus que criou todo o resto e mistérios aí que às vezes nem a gente tem resposta. Aí falei com ela, ó filha, já estava na hora de dormir, eu falei, ó, guarda essa pergunta aí que já está na hora de dormir, e amanhã a gente conversa mais sobre isso. Então nem sempre a gente vai ter as respostas. Às vezes a gente tem, mas não no nível da criança. Eu não posso chegar lá para um pititinho de 5, 6 anos e abrir lá um livro dos espíritos e ler. Exatamente. Aí se eu falar isso para ela, hã? Pergunta do livro dos espíritos, vem cá que eu vou te mostrar, Kardec escreveu. Não vai conseguir aprender. Então, a gente tem que adaptar, né, a linguagem para a criança. Mas eles vêm, às vezes, com umas perguntas, né, que tira a gente do eixo, que você fica, e agora, como é que eu vou responder isso aqui? Mas todos esses são momentos da gente ter essa oportunidade com a nossa criança de entregar, né, para ela dessa forma. E aí, agora eu quero fazer mais uma pergunta para vocês refletirem. Qual foi a última vez em que você se sentiu verdadeiramente presente e conectado com a sua criança? Qual foi a última vez que você realmente sentou junto com ela e teve uma refeição junto? Ou que você sentou no chão para brincar, ou que você correu no quintal, ou que você levou ela para um parque, que você estava realmente ali presente com ela, sem distrações, né? Sem tecnologia, sem celular, tendo o total atenção naquela criança. Talvez tenha sido hoje mesmo, talvez tenha sido ontem, talvez tenha sido há muito tempo, mas é uma pergunta boa para a gente refletir, porque a gente vai encontrar mais momentos, né? Precisa encontrar mais momentos de se conectar com a nossa criança e passar esses ensinamentos, passar esse evangelho de que a gente tanto acredita e fala para ela. O tempo de evangelizar
ele não é a aulinha de evangelização do Centro Espírita somente. Ele não é o momento somente de evangelho no lar. O tempo de evangelizar é agora. É o tempo todo. O tempo todo a gente tem oportunidades de evangelizar a criança, de falar de Jesus com ela, de trazer boa nova. Então, o momento, às vezes, que você senta ali para ler um livro, você está evangelizando. Porque lendo um livro juntos, você está mostrando para ela a importância da presença. É uma memória que vai ficar para ela depois. Às vezes, no momento em que você para o que você está fazendo e senta com ela para assistir um desenho, para assistir alguma coisa que ela gosta, é um momento de evangelizar, porque você vai deixar ali ela junto com você. Você está mostrando que ela é importante para você, que você pode parar o seu cronos, né, um pouquinho, para poder se entregar naquele kairos, ou fazer um passeio, ou fazer uma refeição. São inúmeros momentos que vão aparecer para a gente poder fazer esse processo com as crianças. E quem já não é pai e mãe, ou quem ainda não é pai e mãe, como eu disse, sempre tem uma criança. Pode ser um filho do vizinho, pode ser um amiguinho da escola, pode ser um sobrinho, um afilhado, um netinho. A nossa vida sempre tem uma criança perto, né? Isso é muito bom, porque a criança traz o frescor pra gente, né? E essa criança que está junto com você, ela também é uma oportunidade. A gente vai evangelizar não só a nossa criança, mas qualquer criança que esteja junto com a gente. Muitas vezes elas chegam e a gente encontra um momento que às vezes até a própria família daquela criança não estava fazendo e que Deus te usa como um instrumento para você fazer isso. Outro dia eu estava no parquinho com as minhas filhas e aí chegou um menininho assim de uns 11 anos mais ou menos com um irmãozinho dele que devia ter uns 7, uns 6 ou 7. Aí chegaram só os dois, não tinha assim nenhum pai e mãe com eles, eu achei até um pouco estranho, mas eles chegaram e estavam brincando, as meninas brincando lá também. E aí o Petitinho estava perto do balanço. E o irmão mais velho tentando colocar ele no balanço. Ele começou a chorar. E ele queria, porque queria colocar ele no balanço, e ele chorando, chorando que ele não queria ir. Aí o mais velho falou com ele assim, nós não vamos sair daqui enquanto você não for nesse balanço eu te balançar. E ele chorava, tadinho, desesperado. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não achei ninguém. Fui lá e conversar. Falei, aqui, seu irmãozinho tá chorando, dá um tempinho pra ele e tal, deixa ele um pouquinho, que ele tá assustado. Aí ele ouviu, foi legal, sabe? Que ele ouviu, deixou o pequenininho, saiu, sentou no banquinho, eu conversei com ele. Falei, então, por que você tá chorando? Ah, porque eu não quero, eu tenho medo do balanço, eu não quero, e meu irmão tá me obrigando. Eu falei, às vezes a gente sente medo na vida mesmo, né? Eu também tinha muito medo. Aí dei um exemplo de alguma coisa que eu tinha medo quando eu era criança pra ele, não lembro o que era. Área de palhaço, eu falei com ele. Eu também, quando eu era criança, nossa, eu tinha um medo de palhaço, você tem que ver, eu não gostava de jeito nenhum de ir no circo. Ele falou, é mesmo? Eu falei, nossa, minha mãe queria que eu fosse, eu não queria ir, eu tinha muito medo de palhaço, mas aí depois que eu fui crescendo, foi ficando tranquila, esse medo passou, e com você vai ser assim também, você vai ver, daqui a pouco você vai crescer, você não vai ter mais medo de balanço. Então eu fui conversando com ele, e ele foi acalmando, sabe? Foi ficando mais tranquilo, aí o irmão saiu, foi brincar, e de repente apareceu o avô dele, o avô estava do outro lado da rua, conversando lá com alguém, estava vendo eles, deve ter mandado eles lá para brincar um pouquinho no parque, mas estava lá conversando com uma pessoa e chegou. Aí o avô chegou e levou os dois para casa, então foi bom que aí o irmão não obrigou ele a balançar, né? Mas ele ficou muito afetado por aquela situação. Então foi um momento em que eu consegui enxergar uma oportunidade, né, de auxiliar aquela criança. Esses são os momentos kairos que aparecem o tempo todo pra gente, que a gente tem que estar atento para poder atuar quando for possível. O tempo ganha sentido quando transformamos em histórias. Evangelizar a sua criança é transformar cada kairos em um momento de alegria, aprendizado e celebração com Jesus. Então, se eu perguntar para vocês assim, o que vocês estavam fazendo no dia 12 de abril de 2004? Alguém lembra? E no dia 19 de junho de 2017? Vocês lembram? Agora, se eu perguntar assim para vocês, onde vocês estavam no Natal do ano passado? Conseguem lembrar?
Mais do que as outras datas? E se eu perguntar assim, o que vocês fizeram no último aniversário de vocês? Deu para lembrar? Quem é pai e mãe aí, lembra do dia que o filho nasceu? Como é que foi? Onde que estava? O hospital? Todas essas datas que eu falei são apenas pontos no tempo, são cronos aleatórios. Mas quando a gente dá significado, eles se transformam em kairos. Então, os momentos importantes, nós é que criamos. Pode ser um dia qualquer na sua vida, mas às vezes aquele dia vai ter um significado especial. Às vezes você não vai se lembrar da data, mas você vai se lembrar daquele momento. Nossa, foi aquele dia que meu filho aprendeu a andar de bicicleta. Nossa, foi aquele dia que ele ajudou o coleguinha e que eu fiquei super orgulhosa do que ele fez. Ah, foi aquele dia que ele pediu desculpa e que ele se mostrou realmente arrependido. Então a gente vai montando, né, esses momentos especiais na nossa mente dentro do Cronos, dentro da vida diária. Sim, os momentos difíceis. Sim, e eles também ficam marcados, exatamente. Sim. Onde você estava? Exatamente. Como que você viu a notícia, né? Exatamente. Fica marcado. Isso. 11 de setembro de 2001. Isso. 11 de setembro de 2001 era só um dia qualquer, até que aconteceu o ataque das Torres Gêmeas e ficou, né, ali sacramentado aquele dia como o dia do ataque, né? Então, 11 do 9. E o contrário também acontece. Então, a gente tem que encontrar, né, essas marcações no tempo e dar significado para elas, porque senão é só um dia qualquer, é só uma hora qualquer. Mas quando a gente dá o significado, aquilo permanece no coração. E aqui eu quero deixar essa mensagem final para vocês, né, que é uma passagem que está lá no livro de 1 Coríntios 3 e 6, é uma frase de Paulo de Tarso, foi um grande apóstolo, um grande servidor do Cristo. Então, Paulo de Tarso estava ali à época montando as comunidades cristãs, levando, né, a palavra do Senhor para várias comunidades lá na região. E uma dessas comunidades, ele levou, né, as diretrizes, a palavra, e Apolo foi quem ficou responsável de conduzir o trabalho. E naquela época estava tendo uma discussão ali, se devia seguir Paulo, se devia seguir Apolo, os seguidores, né? E Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus faz crescer, igual na imagem ali. Mas para crescer, alguém tem que plantar e alguém tem que regar. E nós, como responsáveis por uma criança, estamos plantando sementes de luz, sementes de amor, sementes de caridade, sementes de virtudes no coração dessas crianças? Para que Deus possa dar o crescimento? Estamos fazendo bem o nosso papel de pais e mães, né? Exercendo bem a nossa missão? Lá no Livro dos Espíritos fala que a paternidade e a maternidade é, sem dúvida, uma missão, e uma grandiosa missão. Então, a gente precisa estar alerta, porque para crescer, alguém tem que plantar. E lembrar também que o crescimento, ele vai acontecer, não é no Cronos, é no Kairos. Às vezes a gente fala para a criança uma vez e quer que ela pegue aquele ensinamento e pronto, já faça. Tá? Então, vou dar o exemplo do para casa ou da toalha, né? As mães aí que sabem, né? Menino, vai fazer seu para casa. Menino, tira a toalha molhada de cima da mesa. Vai escovar o dente. Aí você fala um dia, aí você fala 2, aí você fala 3. Aí quando é no quarto dia, você já tá sem paciência. Eu já te falei que é pra você poder escovar esse dente! Gritando. E aí? Como é que a gente está plantando essa semente? A gente está tendo paciência, está tendo tolerância com essa criança? A gente não está respeitando o kairos dela.
Porque tem espírito que é tranquilo. Você vai falar uma, duas vezes, pegou, fez, foi embora. Agora tem espírito, gente, que nós vamos ter que falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Muitas e muitas vezes. Então, quando eu me sinto assim, sem paciência, que é quase todo dia, essa é uma virtude que eu ainda preciso desenvolver muito, sabe o que me ajuda a voltar para mim, né? E ser o adulto? Porque às vezes a gente é pior do que a criança, né? Muitas vezes a gente parece que é a gente que é a criança da história. Eu me lembro o seguinte, há quantas encarnações será que eu estou vindo aqui que os espíritos me ajudam, falam, vai lá, dessa vez você vai conseguir. Você está preparada, você estudou, você fez toda a preparação, agora vai. Aí eu desço, faz tudo errado. Aí chega lá em cima, ô minha filha, mas você estava com tudo pronto para você poder fazer, o que foi que aconteceu? Aí o negócio deu errado, né? Então vamos lá, vamos começar de novo, vamos preparar de novo, que agora vai. Quantas encarnações será que nós estamos aqui, voltando, e a espiritualidade está sendo paciente com o nosso Kairos, com os nossos erros, com as nossas faltas, né? Que eles não nos abandonam, continuam cuidando da gente. Então, o mínimo que a gente pode fazer pelas nossas crianças é isso. É entender que eles também são espíritos imortais e tem o Kairos deles. Então vamos plantar. A gente nunca vai deixar de plantar a semente. Mas o crescimento, a hora que aquela semente vai se desabrochar, né, e vai crescer, às vezes não vai ser nem nessa encarnação. Vai demorar algumas mais. Tem alguns espíritos que estão encarnando, né, nos nossos lares, que são ainda muito embrutecidos. Então eles estão vindo agora para começar a ver o que é o amor, o que é a caridade, o que é essa boa nova que Jesus trouxe, está começando a ser apresentado para eles. E nós temos que ter essa paciência, mas também ter a responsabilidade do evangelizar, que é de toda hora. E por último, né, quero falar para vocês rapidinho, que o nosso tempo já está esgotado ali, sobre o nosso projeto, que é o Leiturinha Espírita. Então, o que a gente busca no projeto no Leiturinha Espírita? É falar sobre a evangelização no lar para a família espírita. Reconhecendo aqui mais uma vez todo o trabalho de evangelização infantil que os centros fazem, que são trabalhos sérios e bastante necessários, mas como nós vimos aqui hoje, né, o trabalho começa no lar. Então, no Leiturinha Espírita, é um projeto de incentivo à educação espiritual infantil com base no Evangelho de Jesus e na perspectiva espírita. Ele nasce do desejo de ajudar as famílias a viverem o Evangelho de forma leve, prática e afetiva dentro de casa. Então, dentro aqui do site, né, eu deixei aqui para vocês, depois também eu posso mandar para o Divino aí, se tiver algum grupo, pode divulgar. A gente tem um site do Leiturinha Espírita em que vocês vão ter acesso aqui a várias ferramentas, vários recursos que podem ajudar a família de vocês nesse processo de evangelização no lar. Então, a gente tem aqui essa abinha de recursos gratuitos, em que vocês vão encontrar, por exemplo, listas de livros infantis. Então, às vezes, a gente está tendo uma dificuldade com a criança em casa, por exemplo, a criança está com muitos acessos de raiva, ou uma criança que está com uma teimosia muito grande, que a gente não está sabendo lidar, ou com um processo, às vezes, de bullying, né, sofrendo na escola, ou também, né, fazendo bullying com outras crianças. Então, a gente preparou aqui uma lista de vários livros infantis que tem tudo separado por tema e por idade. Então, você pode olhar lá, esse momento da vida, a minha criança está precisando aprender um pouco mais sobre dividir, né? Que a criança tem isso, né? É meu, não quer dividir. Então, tem alguns livros que a gente indica, livros infantis, adequados para a idade que vocês podem trabalhar. O livro é um recurso muito pedagógico para a criança, né? Muito bom, ela aprende muito com a historinha. Temos também uma livro de livros para os adultos, porque para a gente evangelizar, a gente também precisa estudar, né? Tem que ter acervo. Então, a gente também tem que estudar, tem que se dedicar. Temos aqui também playlist com histórias para as crianças, histórias cristãs, histórias bíblicas, histórias espíritas. Então, lá no YouTube tem várias historinhas que vocês podem colocar para a criança, ver em casa. Às vezes é aquele momento que a gente
tem que fazer alguma coisa, né? Tem que recorrer à tela hoje em dia, muitas vezes a gente não tem outra opção. Então tem a playlist, historinhas também para elas ouvirem, playlist de música que eu falei, lembra? Então aqui tem uma playlist gigante com várias músicas espíritas, músicas cristãs, músicas com valores que vocês podem colocar para as crianças ouvirem em casa. E temos também alguns recursos grátis que vocês podem baixar, jogo da memória, folhinha de atividade. E já deixo o convite aqui para vocês também, tem a playlist com os estudos gravados, mas a gente faz um estudo de um livro que chama Educadores do Coração, que é um livro para pais e mães, todo último domingo do mês no YouTube. Então, quem quiser pode participar com a gente ao vivo, mas tem também aqui a playlist para ouvir depois no Spotify ou no YouTube. E tem também o Instagram do Leitura em Espírito, em que a gente coloca lá no dia a dia inspirações de livros, algumas práticas que eu faço com as crianças lá no lar, que são legais, que eu compartilho aí com outros pais e outras mães. Então tem muita coisa aqui que vocês podem acessar para poder ajudar, né, nesse processo, como o Divino falou. O Leitura em Espírito é um local que é para ajudar os pais e as mães aí nessa tarefa da educação espiritual. E aqui também a gente tem uma loja em que a gente tem a venda de alguns produtos, então hoje eu até trouxe ali, depois quem quiser ver, a gente tem ali alguns produtos para vocês verem que a gente vende, que é o joguinho da memória, é o guia para fazer evangelinho no lar com a criança, ó, tem o guia de 30 dias de evangelinho no lar. Tem esse livro aqui que eu escrevi, que é o Bom Sabiá, é o primeiro livro que eu escrevi, e alguns outros recursos. Esse aqui, ó, ele não custa nada, vocês podem entrar lá e baixar, que é um jogo da memória para a criança brincar da criança do bem, das atitudes da criança do bem. E esses produtos da loja aqui, eles são todos digitais, então vocês podem comprar, baixa o arquivo e imprime. Pode usar também na evangelização, com as crianças, nas aulinhas. Mas foi pensado para os pais usarem em casa com as crianças. Criar esse momento gostoso e lúdico com a criança, porque a criança aprende brincando. Muitas vezes não é falando que a gente vai ensinar, mas quando você senta ali, joga um joguinho da memória com ela, faz uma atividade, faz um colorido, ela absorve muito mais do que a gente ficar só falando com ela, né? Então, tem essas opções aí também. Lembrando que o projeto é sem fins lucrativos, então todo o valor arrecadado a gente reverte para lançar novos livros, para lançar novos materiais, né, as ilustrações. Então tudo vai voltando para que a gente possa criar cada vez mais materiais e servir de suporte mesmo aí para as famílias poderem fazer evangelização das crianças no lar. E vou encerrar agradecendo, né, a vocês aí a paciência de ter me escutado até esse momento. Eu tinha separado mais uma música, mas não vou tomar o tempinho de vocês, né, não, porque já estamos mais atrasadinhos. E agradecer e gratidão, né, por esse momento. E desejando para vocês o que eu desejo para mim, que Jesus possa abençoar o lar, a família de vocês, a missão de cada um. Quem é pai, quem é mãe, quem vai ser um dia, quem já foi, né, quem é avô, quem é avó, quem tem uma criança perto. Não deixem de ver essas oportunidades, como Jesus nos disse, né? Ter olhos de ver, que a gente tenha olhos de ver as oportunidades de estar com essas crianças. Porque quanto mais a gente investir no começo dessa história, maiores as chances da gente mudar a história toda. Deles já entrarem para esse mundo com princípios, com valores, com uma educação espiritual diferente e poderem ser trabalhadores do Cristo também depois, né? Agirem nesse mundo de regeneração que nós tanto esperamos. Então precisamos agir agora, ter esse compromisso com a evangelização da criança no nosso lar, todos os dias, para que dessa forma essa semente seja regada e Deus vai dar o crescimento no momento certo. Isso, obrigada a todos vocês. E por último, quem quiser dar uma olhadinha nos materiais, a gente trouxe alguns. Aí tem ali também a opção de vocês verem como é que é impresso, como é que fica legal também. Se quiserem também presentear alguma criança. Essa é uma ótima dica de evangelizar, viu, gente? Dar presente. Na hora que tiver um aniversário de criança, ao invés de dar um brinquedo, de dar roupa, né, que a gente dá, compra um livro. Compre um livro, não precisa ser livro espírita não, por exemplo, tem editoras que apesar de serem espíritas, tem livros que ensinam virtudes, que ensinam valores. Compre um livrinho e dá para aquela criança de presente, você vai estar ajudando aquela família a evangelizar a criança. Tá certo? Então é isso, obrigada. Vamos aproveitar e fazer a oração.
Mestre Jesus, agradecemos este momento tão fraternal em que podemos compartilhar com cada família aqui hoje a importância da evangelização. Sabemos, Senhor, que antes de serem nossos filhos, eles são filhos de Deus, nossos irmãos bem-amados, que chegam nos nossos lares, para que possamos esquecer um pouco de nós, deixarmos o nosso egoísmo de lado e dedicarmos o nosso coração a educar essa alma que chega novamente aqui à Terra. Nos dê coragem, nos dê perseverança, nos dê a intuição para cumprirmos o nosso trabalho de educadores do coração. Que possamos levar o seu Evangelho não só às nossas crianças, mas a todas as crianças que cruzarem o nosso caminho, pois é nelas que reside a esperança do porvir. Possamos voltar para os nossos lares, com o coração cheio de luz e irradiar essas boas energias a todos que conosco vivem. Assim seja. Em nome da AME, nós queremos te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Né, de ter vindo aqui, de passar para nós esses conhecimentos. Nós possamos também não estacionar esses conhecimentos, que a gente possa levar esses conhecimentos adiante. Nós estamos gravando, a palestra a gente vai disponibilizar depois no YouTube da Casa Espírita, da AME, para quem não teve oportunidade de vir, ter a oportunidade de aprender para ser mais um portador dessa missão. Tá? A gente tem ali um chazinho, um cafezinho, um bolo, e quem quiser também ver os produtos que ela trouxe, adquirir, ela falou que veja na internet, isso, a gente faz o meio bolado. E se vocês puderem todos vir aqui, eu quero dar um marcador de texto para vocês.